Estamos recebendo Carla Braz, empresária e diretora do Sim Comércio. Seja bem-vinda, Carla. Temos aí à frente mais um Dia Internacional da Mulher, né, Carla? Sim. O que podemos falar sobre isso? Desde que esse dia foi instituído, como é que você vê a mulher hoje? Bom, teve muitos avanços, né, dos direitos da mulher, né, do empoderamento feminino, mas ainda tem muito o que se conquistar, né? Sim. Tem muita agressão, né, mais da metade das mulheres assassinadas é por conta do machismo, né? Elas são assassinadas por pessoas próximas, parceiros ou ex-parceiros. Então, tem muito ainda, a mulher ganha muito menos do que os homens fazendo a mesma função. Então, tem muita luta pela frente ainda e a gente está precisando muito de representatividade feminina em todos os setores, né? Sim. Então, disso aí que você mencionou, tem essa situação difícil ainda, que a gente considera grave, que é essa agressão que a mulher sofre, muitas vezes, sim, por ignorância, né? É uma luta que ainda tem que continuar por um bom tempo, né, Carla? É uma estrutura da sociedade que ainda precisa... Temos leis, né? A Lei Maria da Penha agora vai fazer 11 anos. Ela foi efetiva para as mulheres brancas, né? E de classe média para cima. Mas já os casos de violência contra as mulheres negras e as mulheres pobres, mais de baixa renda, aumentou em 70% depois da Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, ainda precisa de muita coisa, né? Porque precisa mudar essa estrutura mesmo da cultura do machismo, né? E é em cada frase que a gente fala, né? Em cada... não é só não agredir uma mulher. É na hora que você... né, como você vai educar um menino e uma menina, né? E como você vai falar, porque nós somos, a sociedade toda é machista, né? Então, quando uma mulher desagrada uma outra mulher ou um homem, a gente sempre faz uma ofensa de conotação sexual para ela, né? Fala alguma coisa, sempre relaciona isso. Então, é isso que a gente tem que se policiar o tempo inteiro, porque a gente foi criado dentro dessa estrutura, né? E quando você ofende uma mulher por ela não ter desagradado em de alguma forma, isso também, até uma mulher fazendo esses xingamentos, também não tira ela dela mesma depois sofreu a mesma coisa. Então é muito importante, sabe, as mulheres terem consciências e a gente se policiar, e a gente refletir, e em cada frase que a gente falar, em tudo, a gente mudar essa estrutura, né, da cultura machista. Essa mudança é um caminho a ser percorrido ainda, não se sabe até quando, né, Carla, mas que passa, então, pela consciência, como você disse, e eu acho também pela educação. Com certeza, a punição tem que existir ainda, né, pelo menos por enquanto, mas eu acho que mais importante que tudo seria a consciência e a educação, né? Exatamente, é pela educação mesmo, então tem que ter essa formação diferente dentro de casa, né? Numa estrutura de como a gente vai criar essas crianças, né? E principalmente nas escolas, né? Tem que começar nas escolas, né? Tem que começar nas escolas. Porque a criança que está ali... A criança, ela leva, né, o que ela aprende para casa. Então, por exemplo, nas campanhas contra a dengue, quanto que eu ouvi de relatos das crianças estarem falando, mãe, não pode, olha, isso aqui tá com água. Elas aprendem na escola e replicam em casa. Então, às vezes, as crianças são agentes transformadores na casa, né? Sim. A campanha para não gastar muita água também, né? Que os pais às vezes foram criados, nunca teve problema de água, mas agora tem. Então são as crianças que fecham as torneiras. Então, se você educá-los na escola, ela faz a transformação lá na casa dela, né? Sim. É uma transformação que, no mínimo, ela vai ser conseguida a médio prazo, de médio para longo prazo. Médio para longo prazo.
É importante essa orientação, né? Outro detalhe assim, que eu acho muito importante agora é a questão da representatividade feminina. E então eu precisei falar com algumas representantes de um clube aqui de Penápolis. As mulheres que faziam parte da diretoria desse clube. Quando eu fui falar com elas não participam das reuniões. Elas são conselheiras, mas elas não são, a maioria não são nem convidadas. E a que frequenta as reuniões me falou que ela não tem voz nessa reunião, porque é 99% de homem e somente ela de mulher, e realmente a voz dela ela não tem voz. Então também fica aí a dica, né, para a gente participar, né, mais efetivamente em conselhos, em diretorias, né, na política, porque a gente precisa ter voz, né, e nossos pedidos têm que ser atendidos. Então é importante a representatividade feminina, mas a gente precisa começar a aceitar os convites. E depois que aceitar os convites para estar nas diretorias, nos conselhos das instituições, lutar para que mais mulheres, para que seja igual, 50% de homens, 50% de mulher, e que a gente tenha voz. Enfim, né? A mulher precisa participar mais. Né? Isso. Né? Como você faz, né, Carla? Eu participo. Temos aí, você estava me falando aí, temos uma palestra em vista, né, com relação a isso. Sim. Palestra é essa? Bom, no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, o Garden Shopping e o Sim Comércio vai apresentar uma palestra da Malga de Paula, que é a mulher, né, a viúva do Chico Anísio. Sei, ela vai estar aí. Isso, e ela tem uma história linda para contar, uma história motivacional, né? É uma palestra aberta para homens e mulheres, mas é mais direcionado para as mulheres, né? Ela vai ter uma linguagem mais para a mulher, porque nós vamos comemorar esse dia. E ela conta essa história dela, que ela era uma menina simples, com uma infância difícil no Rio Grande do Sul, que vai para o Rio de Janeiro tentar a vida como cantora, e ela conhece o amor da vida dela, que é o Chico Anísio, né? Um dos homens mais brilhantes mesmo do nosso país, e ela vive 1/3 da vida dela com ele. Sim. E ela tem uma história muito bonita para falar sobre isso, e também para falar de todos os desafios, né? É uma visão além das montanhas, que chama. Sim. A palestra, bem interessante. Uma visão além das montanhas. Isso. Bonito. A Malga, ela é uma empresária internacional, ela é escritora, ela é blogueira, ela ajudou a Glória Pérez a escrever a última novela lá na Capadócia. E então ela tem um currículo, né, muito bom, e acredito que ela vai fazer uma noite brilhante para as mulheres. Vai ser no dia? No dia 8 de março, quarta-feira, 7h30, no Garden Shopping. Sei. E como as pessoas vão poder participar? Os convites estão à venda no Sim Comércio, no Café Black lá do Garden Shopping e no Pátio Shopping, na minha loja do Shopping do Centro. Sim. É só procurar então uma desses locais ou locais. Aí no Sim Comércio aqui. No Penápolis. Ou no Penápolis Shopping Center, no pátio, no Café Black, no Garden Shopping, ou Sim Comércio. Correto. Então vai ser uma noite... vai ser uma noite linda. Quase que passamos em branco, porque isso tem que ser preparado com muita antecedência, e esse ano a gente não teve muito tempo para fazer isso e quase não conseguimos fechar essa palestra, mas aí deu certo. O Sim Comércio, todo Dia da Mulher, ele faz essa comemoração, já há mais quase 20 anos que o Sim Comércio comemora essa data. É muito importante. O empreendedorismo feminino também é uma das formas de empoderamento da mulher, né? Essa autonomia financeira, né?
Então não podia deixar de ter esse evento. E a gente acabou conseguindo fechar semana passada, mas vai ter o evento. Então, mulher, você que está nos assistindo, ouça a Carla, dia 8 de março, lá no Shopping Garden de Penápolis, uma palestra sensacional, maravilhosa. E a mulher tem que entrar mais mesmo nas coisas que acontecem dentro da sociedade, né? Tem que participar, e tem que ter mais mulher na política, como você disse, tem que ter mais mulher em outras decisões que sejam do interesse coletivo, enfim, a mulher tem que participar mais mesmo, né, Carla? E essa palestra é uma oportunidade de se aprimorar os conhecimentos, né, a respeito das dificuldades que a mulher tem, como você disse, Sim. E das coisas que precisam ser feitas para que ela possa ser mais reconhecida e ter mais voz dentro da sociedade. Exatamente, porque o feminismo é uma forma de solidariedade humana, né? Não é você ser melhor do que o homem, nem nada. É apenas, tem, né, várias correntes do feminismo, mas o feminismo, né, a base dele é uma sociedade mais justa e igualitária, né, em termos de gênero, que a gente tenha representatividade feminina em tudo. A mulher, ela está no mercado de trabalho assim como o homem, 50% e 50%. Um pouco menos apenas as mulheres, mas sempre em funções mais baixas, né, com menor renda, né. Ela acaba, por conta que tem filhos e tudo, estudando às vezes um pouco a menos, né, na hora que chega em doutorado, mestrado. E isso dá uma diferença muito grande na renda da mulher lá na frente. Depois de 20, 30 anos de trabalho, é uma diferença muito grande. E a gente precisa deixar isso mais justo, né? Correto. Tem que ocupar o seu espaço, né? Sim. Sem dúvida. Agora, você é uma mulher lutadora, né? Você, além desse trabalho, você tem uma das diretoras do Sim Comércio, você tem suas atividades aí no shopping, né? Aqui no centro, né? Tem suas lojas. Sim. O que mais você faz? Ó, eu tenho um exemplo de uma mulher muito forte em casa, que é minha mãe, né? Sei. Eu sempre vi minha mãe atuando muito, né? E ela é uma mulher muito forte. E ela foi um exemplo que eu tive dentro de casa, mas não são todas as mulheres que têm, né? Então eu tive essa mulher que ela cuidava da casa, ela fazia comida, ela brincava com a gente, mas ela trabalhava fora, ela viajava, eu vi ela buscando coisas para a cidade, ela era uma funcionária pública honesta, sabe? Então eu tive esse exemplo da minha mãe, então para mim foi um pouco mais fácil. E mesmo assim eu tive muita luta, muitos obstáculos por eu ser mulher, até dentro da minha família mesmo, né? Quando eu fui aumentando as lojas, quando eu fui aceitando algumas coisas, então tem uma resistência de todo mundo, né? Mas como, né? Será que dá para fazer tanta coisa assim, né? Mas hoje eu sou diretora do Sim Comércio, já há 15 anos. Também sempre estou na diretoria do shopping de alguma forma, como síndica ou subsíndica, ou como tesoureira. Também estou lá no CONDIM, no Conselho da Mulher. E agora estou trazendo para Penápolis a rede Mulher Empreendedora. Então sou uma embaixadora. Mas esse vai ser um outro evento que vai acontecer no final de abril, eu venho aqui falar depois. É uma coisa muito boa para a cidade. Você está adiantando agora, mas depois Sim. A gente vai ter mais detalhes. Então já é um outro evento que vem por aí, né? Sim. Já no mês seguinte. Em abril. Final de abril nós vamos ter esse evento, café. É uma coisa mais inclusiva, não é paga. E é uma forma de você incluir a sociedade inteira no empreendedorismo, né, que você atinge as comunidades também. É um trabalho muito bonito da Ana Fontes. Você mencionou aí o CONDIM, né? Conselho da Mulher, isso. O CONDIM tem alguma coisa prevista também para esse dia? Tem. O CONDIM, que é a presidente Elia Maura, está preparando uma semana inteira de eventos para as mulheres, né? E alguns pontos diferentes para tentar atingir um número máximo de mulheres, de classe. Começa na segunda-feira, que é um evento da Câmara dos Vereadores, com o CONDIM, que vai ter uma homenagem às mulheres que participaram efetivamente da política. Sim.
Eu ainda não tenho todos os detalhes, porque isso vai sair tudo na segunda-feira. Na terça-feira deve ter, vamos ter 2 sessões no Lumine, no Circuito Cinema, lá em cima, sim, no Garden Shopping, com um filme para a gente refletir depois. Vai ter uma sessão à tarde e uma sessão à noite, também com horários a confirmar na semana que vem. Ela deve vir aqui falar sobre isso. Na quarta-feira deixou livre para esse nosso evento, que é do Sim Comércio e do Garden. Na quinta-feira deve ter alguma coisa que envolve a cultura, uma dança circular, mas ainda também eu não posso divulgar o horário e o local, porque está acabando de resolver. Mas vai ter uma semana toda que ali a Maura está preparando, e as conselheiras. Vai ter alguma coisa na faculdade, uma mesa redonda com as mulheres estudantes de lá. Ela está preparando uma coisa, nós, né, as conselheiras também, bem interessante. Vamos ter então um Dia Internacional da Mulher bem recheado esse ano, né? Sim, vamos. Em relação aos anos anteriores. Os anos anteriores também foram assim, né? Foram bem... O ano passado foi lindo bem também. Ativos, né? Foi. E então... Deixa eu olhar aqui, porque o nome da palestrante é Malga de Paula. Malga de Paula, né? Isso. Ex-mulher do grande Chico Anísio. Exatamente. Né? Ela viveu 17 anos com ele. Então, ela fala que o que ela é hoje na vida, ela deve o que ela aprendeu com ele. Foi 1/3 da vida dela. Ela é uma moça ainda. Ela deve ter 45 anos, mais ou menos. Correto. Dia 8, no Garden Shopping. Garden Shopping. Todos estão convidados. Todas. Isso. Os parceiros que eu poderia falar aqui, também estamos fechando hoje. Então, se eu puder, vem falar de novo de quem está apoiando, né? Mas com certeza o Shopping e o Sim Comércio que estão fazendo esse evento. Mas estamos aí com parceiro, como já tem a Viviane Botega, a Paula Doces lá do Shopping. Então vai ter alguns brindes para as mulheres também que forem. Ótimo. Obrigado pela sua presença. Se tiver mais alguma coisa a dizer, pode ficar à vontade. Eu agradeço muito por você dar voz às mulheres, não a mim, às mulheres todas, porque eu estou aqui em nome do Condim, em nome da Diretoria Feminina do Sim Comércio. Então, eu agradeço e convide bastante mulheres para vir aqui e dê voz a elas. Obrigado, Carla. Vamos fazer isso. A nossa edição termina por aqui. Nós contamos com as fontes portal UOL, Terra e TemMais.com, com o jornal Folha da região de Araçatuba, o Liberal de Araçatuba, Diário da região de São José do Rio Preto, Jornal Diário de Penápolis, Jornal Regional, Jornal Interior,